no ar mais um Paraná Podcast. E hoje, meu convidado, gente, é uma pessoa sensacional. E eu queria muito ele aqui, porque é um cara que sabe muitas coisas, um jornalista excelente. Estou falando com o Donizete Oliveira, que é jornalista, escritor, historiador, graduado em História, Filosofia, Letras, mestrado em Comunicação. É tudo isso mesmo, Donizete? Meu Deus do céu, seja bem-vindo! Obrigado. Primeiramente, é um prazer enorme, né, estar aqui, poder reencontrá-la após tantos anos, né? Em quanto tempo, né, Donizete? Década de 80, né? Olha aí, gente, é tempo, né? É tempo. Época gostosa, né, Muito, Donizete? Muito. A gente fazia parte lá da revista Jeito, né? Sim, foi um local, um dos locais pelos quais eu passei. E para mim é muito legal estar aí. A gente se reencontrar, muito gostoso, né? A gente vai bater um papo bem gostoso hoje aqui, com gente. certeza. Me fala seu nome de batismo completo, Donizete. Meu nome é Ayrton, Ayrton, né? Donizete de Oliveira. Mas aí, por fins assim de jornais e tal, eu adotei. Nome artístico, né? Donizete Oliveira, né? Uhum. Eu até usava o D, mas aí quando eu escrevia para jornal impresso, tinha aquele problema de espaço, né? Às vezes o D para colocar o crédito ali. Aí eu acabei eliminando o D, ficou Donizete Oliveira, ficou mais fácil. Olha aí, que legal. E eu acho que eu falei Donizete de Oliveira, eu não sei. Donizete Oliveira. Oliveira. Ô, Donizete, conta a tua história aí no início aí, onde você nasceu, seus pais, né? Tem quantos irmãos? Conta um pouquinho da tua história aí. Bom, eu nasci aqui em Arapongas, né? Pertinho aqui da gente. Perto, em 66. Então, eu estou com 58 anos. Eu sou de uma família rural, né? A gente nasci na roça, fiquei na roça até os 19, 20 anos, mais ou menos. Pouco antes, acho que é 18, por aí. E nós somos nove irmãos. E todos estudaram como você não, ou não? Da minha família eu fui o único que teve assim, condições, né, oportunidade de fazer curso superior. Você vê que o Brasil da década de 70, 80 era ainda muito atrasado. Não dava para todos os filhos sair, deixar a roça só para o pai, né? Para todo mundo estudar, porque aquela época acho que era uma escadinha também, né? Sim, tinha muito. As famílias tinham muitos filhos, né? No meu caso, por exemplo, né? Então nós moramos em vários lugares, né? Na roça, morei no oeste do Paraná, Tapejara. Conheço Tapejara. Cruzeiro do Oeste, aquela região, né? Toda. E sempre morei na roça. Aí depois comecei a estudar, fiz o primário, antigo primário, na roça também. Minha última escolinha na roça foi ali no Pirapó, onde eu morei. Aí você aqui em Apucarana já? Já. Aí eu terminei aqui o antigo primário, né? O 4º ano que eles falavam. Mas já terminou já tarde, assim? Já entrou já tarde no colégio? Eu entrei na escola com 10 anos. Já tarde, já. 10 ou 11 anos, acho que foi. Eu comecei a estudar bastante, porque a gente mudava muito. Meus pais eram porcenteiros, e eles pegavam uma roça e ficavam um ano e meio, 2 anos, e a gente saía. Então, naquele tempo, falava assim, deixa para estudar pro ano que vem. No ano que vem a gente coloca. Foi e tal. Não se importava muito, né, com o estudo, essa é a verdade. Não era só no caso, a nossa família, todos tinham essa visão, né, de que o estudo não era tão importante, na verdade, né, eles falavam. E aí eu acabei entrando tarde, né, estudei, fiz o 4º ano primário ainda. Depois passei no colegial, que eles falavam. Aqui em Apucarana, né. No Pirapó, ainda tinha um colégio lá no Pirapó, que era o nome, acho que se não me engano, era Coronel José Luiz dos Santos. Era um colégio estadual. Aí fiz lá o primário, aí depois eu fiz o 2º grau, terminei no supletivo, antigamente. Tinha supletivo. Eu estudei aqui no Santos Dumont um tempo, e depois fiz o supletivo final no Canadá, antigo Canadá. Hoje é Canadá novamente, né? Canadá novamente. E como que você falou assim, a tua primeira faculdade foi jornalismo? Não. Qual foi a primeira faculdade? Eu não fiz jornalismo. Aí eu
Fiz o segundo grau, né, o antigo segundo grau, terminei no supletivo e militei muito em movimento estudantil. Mexi com muitos movimentos. No começo eu participei de movimento... Tinha muito isso, Tinha. né? Isso é que nós estamos falando que ano, isso? 87, por aí, 88, 89. Você era o chefe. Você que coordenava isso daí. Eu fui presidente da União dos Estudantes de Apucarana, né, a UEA. Depois em Curitiba, eu fui secretário da UPS, União Paranaense dos Estudantes. Mas aí você foi para Curitiba. Década de 80. Uhum. E eu viajava muito, fazia muitas viagens, né? E eu participei um tempo também de grupos da Igreja Católica. Foi o tempo que eles lançaram a Igreja Base, que eles falavam, Teologia da Libertação. Então tinham grupos muito fortes na Igreja Católica, né? E eu participava também. Aí depois que eu vim para o movimento estudantil, primeiro participei de grupos na Igreja Católica. Certo. Isso me deu uma base muito grande, assim, sabe, de conhecimento, embora, né, não tenha ido logo para a faculdade, mas eu fiquei fazendo esses movimentos. Depois desses movimentos que você resolveu ir para a faculdade. Aí a primeira foi o quê? Então, eu comecei em 90, eu estudar na faculdade em 97, olha só. Nossa, tempão, né? Aí eu me mudei de Apucarana, fui para Mandaguari, fui trabalhar lá na Gazeta Regional de Mandaguari. E aí você escolheu a faculdade de jornalismo porque você já entrou na Gazeta aí, né? Uhum. Você falou assim, nossa, eu acho que é isso que eu vou, é esse caminho aqui ou não? Não. Como que foi aí as tuas escolhas? Eu não consegui entrar para fazer o curso de jornalismo. Eu fiz um vestibular na UEL para jornalismo, não passei, era muito concorrido na época. Não consegui passar, você tinha que fazer cursinho e tudo mais, né? Aí, como eu estava em Mandaguari, eu fui fazer letras lá na FAFIMAN, em Mandaguari. Então a primeira faculdade foi letras. Daí eu estudei lá até 99. Daí eu fiquei 4 anos na Gazeta e surgiu uma oportunidade para eu ir trabalhar em Maringá, no Diário. Aí eu me mudei para Maringá no ano 2000. Já entrei no Diário. Eu fiquei 7 anos no Diário. Aí lá em Maringá eu fiz filosofia. Fiz mais uma. Mais uma faculdade. Aí eu dei um tempo e tal. Aí eu fiz uma especialização na UEM, uma especialização de linguística, que era para complementar a letras que eu tinha feito, né? Certo. Que eu estava querendo dar aula na época e tal. E fiz linguística lá. 1 ano de especialização na UEM. Aí eu fiquei esse tempo lá e fiz mais uma especialização depois. Continuando trabalhando ainda nessa empresa. Aí eu fui para a UEL, vinha para a UEL, saiu uma especialização na UEL que era comunicação popular e comunitária. Era bem na área, né? Aí eu fiz essa especialização de 1 ano na UEL. Aí passou-se um tempo, abriu um mestrado na UEL, que era um mestrado em comunicação, que tem até hoje, né? Uhum. Aí eu fiz a seleção. Primeiro eu tentei o mestrado em letras na UEM, não passei, não consegui, porque a nota de corte era um pouco alta, tal. Aquele tempo era... Hoje até que não está tão concorrido, mas aquele tempo era. Aí não consegui, falei, eu vou tentar na comunicação na UEL. Aí passei, aí fiz o mestrado, 2 anos, né? E me tornei mestre, e aí agora... Era para eu ter entrado já, se eu quisesse, no doutorado, mas eu não quis entrar, né? Porque eu não tinha assim, um projeto ainda amadurecido, né? Porque tudo isso demanda projetos, né? Aí hoje que eu estou voltando a tentar fazer o doutorado, porque na verdade eu nunca parei de estudar, né? Eu sempre estou estudando, né? Então quem diria, né? O menino lá da roça, né? Vamos por roça, né? Uhum. Do sítio, né? Uma família grande... E gostar tanto de estudar, de conhecimentos, de histórias, né? Você é conhecido como aí repórter andarilho? Andarilho. Por que isso daí? Fala um pouquinho. Então, essa época eu fiquei em Maringá, eu viajei muito pelo Brasil, aqui na região, porque a viagem, de repente, pode ser até na sua própria rua, né? Sim. Às vezes você passa todo dia na rua ali, você olha alguma coisa e não vê tudo, né? E eu procurei sempre escavar, né? Buscar as coisas diferentes, né? Fazer matérias especiais, né? No Diário eu nunca fui um repórter da manchete pro jornal, né?
notícia do dia a dia, que o pessoal ficava tudo doido, eu queria ir. Porque aconteceu isso, tem um movimento ali, aconteceu um acidente grave, isso é manchete, eu nunca... Você queria saber a história das pessoas, era isso? Eles me liberavam às vezes, e eu saía com o carro para a região noroeste do Paraná, viajava muito, e procurar assuntos interessantes, né? Escavar, procurar, às vezes, tem uma senhora em tal lugar que tem 127 anos, né? Aí eu procurava, né? Vou saber, aí ia lá, até lá entrevistar para buscar essa história. E às vezes também saía com o carro de manhã, o editor, eu tinha esse privilégio que ele me liberava, né? Então saía com o carro de manhã, sem pauta definida. Né? E ele falou, nossa, eu tenho que buscar, eu tenho que achar. E aí você voltava e achava, né? Porque hoje todo mundo tem uma história legal para contar. Mas eu nunca ia ser atrás do factual, daquilo do dia a dia, que vai estar acontecendo. Eu sempre procurava, é o jornalismo que até agora eu procurei me aperfeiçoar mais nele, né? Que é o jornalismo literário. E nessa caminhada tua, que você vai para lá, para cá, conhece o Brasil todo, tem alguma história? Tudo não, mas uma parte boa, né? Uma parte, sim. Tem alguma história que te chamou a atenção? Não precisa ser famoso, mas sim, que te chamou a atenção. Falei, nossa, olha, nunca ninguém entrevistou essa pessoa, nunca ninguém ficou sabendo da vida dela. E uma história que mexeu com você? Tem várias. Porque assim, eu gosto muito de entrevistar anônimos, embora eu tenha entrevistado muita gente famosa, mas eu gosto muito de pessoas anônimas, assim, pessoas simples. Eu, por exemplo, adoro ir para São Paulo. Agora até faz tempo que eu não vou, mas sempre eu fui muito para São Paulo e chegar ali no centro de São Paulo e ver um andarilho e tal, você sentar na rua do lado dele e conversar com ele, para ele te contar histórias, né? Como é que é viver naquela monstruosa cidade, né? Contar... Aí deve ter história ali, hein? Então eu já fiz muita matéria, assim, em São Paulo, por exemplo, ali na Praça da Sé, na Praça da República, né? E eu gosto muito de São Paulo, assim, porque tem muita coisa lá. Mas, assim, do mato também, né? Porque você vai andando pelo mato, de repente você vê uma casinha, né? Uma pessoa perdida naquele lugar, né? O que aquela pessoa faz ali? Por exemplo, tem uma história que eu contei no diário, que depois eu fiz para a Folha de São Paulo. Tem uma matéria especial também. Que nesse meio tempo eu escrevia muito freela, né? Eu fazia freela para a Folha, para outras revistas nacionais também que me pediam. Uma senhora que morava lá num lugar ali entre Mandaguari e Marialva, tem um lugar ali que chama Lombo da Égua. Então, um bairro? É o nome do bairro ou o nome do sítio ali? É uma região rural. Ah, tá. Então você entra ali na estrada do Alegre, para lá de Mandaguari, e vai embora. Uma estrada de terra, você vai, são mais uns 30 quilômetros de lá para frente. Aí você vai chegar num lugar assim que tem várias montanhas, né? Uma pirambeira. E isso foi em 2004, acho que foi, ou 2003. E essa senhora morava lá sozinha, né? Eu encontrei esse sítio, ela chamava-se Dona Isabel. E aí eu conversando com ela, ela me disse que fazia 5 anos que ela não ia à cidade. E como vive? Pois vivia lá e não sabia, na época não sabia... Plantava ali mesmo? Plantava, comia, tal, sozinha. Tinha um filho que morava em Sarandi, ia lá vê-la de vez em quando, mas ficava lá. Aí ela me disse assim que não sabia quem era o presidente da República na época. Não conhecia. Não assistia TV também? Não tinha nenhuma informação, TV. Né? TV ela odiava, não gostava, nunca gostou de TV, só rádio. Ela só se informava alguma coisa pelo rádio, que ela ouvia os programas, mas não gostava de televisão. E aí eu fiz uma matéria contando a história dela, né? Como é que ela conseguia viver lá, o que ela fazia. Sim, porque é curioso isso, né? Porque hoje em dia é difícil, né? Difícil. Nossa, como isso foi em 2004, né? Já estava bem aí, né? Ela é viva ainda, será? Não, morreu já. Ela era bem velhinha, já estava, na época que eu fiz a matéria, ela estava com 80 anos. Ah, já, bem já. Mas enfim, essa matéria deu uma repercussão muito grande na época, né? Aquela história, né? Sim, para a pessoa ficar isolada, né? E ali sozinha, o perigo, né? Que tem, né? Até para eu chegar lá foi muito difícil, eu não consegui, não tinha estrada, né? Eu tive que deixar o carro uns 3 quilômetros. E como que você descobriu essa pessoa?
Então, foi através de informações de gente que eu já conhecia da região, né? Aí um fala pro outro, aí eu fiquei sabendo, né? Mas não que a pessoa veio me falar, assim, porque eu frequento muito boteco, sabe? Eu gosto muito de ir em bares, assim. Que é aí que vem as histórias, né? Exatamente. Aí eu frequentava muito os bares ali de Marialva, Maringá, aquela região toda ali, né? Esses bares, assim, mais bar de vila mesmo, né? De ponto, os botecos, ia lá, sentava e tal. Daí eu ficava ouvindo. Aí a pessoa um dia falou, Dona Isabel, não sei o quê, mora lá, sozinha, né? Contando a história dela. Aí eu fui me informar, falei, tá, onde é? Aí ele me explicou tudo, aí eu fui lá. Mas era difícil de chegar, porque não tinha estrada direita, era só um trio que chegava lá, e ela tinha muito cachorro bravo. E tinha uns 10 cachorros. Foi muito chegava difícil, ali, já os cachorros já... E eu tive que, até esse dia aconteceu um problema, que eles estavam tombando a terra, né? E em 2004 eu andava com um Passat do jornal. Eles tinham vários Passat, Paraty, né? Que a gente saía para fazer matéria. E o Passat, ele enroscou naquelas bolas de terra. Não conseguia andar, eu tive que chamar um trator para puxar ele lá do meio. Nossa. Que eu tentei passar. Isso caso de uma história, né? Então, tipo assim, uma história vira duas histórias, né? Duas histórias. Eu tentei passar no meio da palhada onde eles estavam tombando a terra. Não tinha estrada. Eu falei, acho que vai dar para eu ir de carro, até uma distância por aqui. Deu nada. Chegou lá aquelas bolas de terra, né? Enroscou o carro no meio. Mais uma historinha aí, gente. Mais uma. Mas aí você estava em Maringá. Maringá, no Diário. Diário. Depois do Diário, você foi para onde? Então, a partir disso, eu fui para trabalhar numa agência de publicidade lá, que chama-se Agência Vitrine. Lá em Maringá mesmo. Maringá, E ela publica até hoje uma revista, que chama Revista Tradição. Ainda tem? Ainda tem, uma revista antiga, desde 78. Nossa, bem antiga. E até hoje eu ainda escrevo para essa revista, faço freela para eles ainda. E a gente fazia outros trabalhos lá, né, de freela, porque Maringá sempre tinha muita oportunidade, tinha, né, uma cidade maior, outros jornais, exatamente. Mas aí eu fiquei até na pandemia lá, daí veio a pandemia e essa agência teve uns problemas, né, de manter o trabalho, né, que fazia... como todo mundo, né, na pandemia ficou difícil. Aí fracassou, tal, eu resolvi dar um tempo lá em Maringá, né, parar com essa questão lá de trabalhar na revista, vim para cá e quis mudar um pouco o foco, né. E aí, aqui você está em Apucarana novamente. Tô em Apucarana, tô morando... E aí você está escrevendo para várias pessoas. Fala do teu novo projeto aí. Então, eu tô morando agora aqui, né, com a minha irmã. E eu tô enveredando agora por um caminho meio diferente, que é ser escritor de biografias. Você já tem um livro? Já. Como que é o nome do teu livro? A Saga do Caboclo Violeiro. E o que quer dizer isso? Sobre o que é? É a biografia do segundo prefeito de Maringá, Américo Dias Ferraz. O Américo, ele esteve na prefeitura de Maringá entre 1956 e 1960. Então, por que nós biografamos ele? Porque era um personagem muito interessante. É um cara que era analfabeto, que veio a pé de Minas, quase. Olha de aí, trem. chegou a ser prefeito, né? E ele disputou uma eleição muito acirrada, onde tinha um advogado que acabou sendo governador do Paraná, que era o Leão Pérez, que era de Maringá. E esse advogado, muito conhecido, tinha um médico, doutor Geraldo, eram 5 candidatos. E ele, analfabeto, ele pegava uma viola, ia nos comícios e tocava viola. E o povo se encantou com aquilo. Por isso que é a saga do Caboclo Violeiro, né? Legal, hein? E aí ele acabou, se elegeu prefeito de Maringá. E ele tinha um dom para negócio muito, assim, vivaz, né? Ele sabia fazer negócio. Ele veio para cá na época, em 1950, 51, 52. Ele não fez aquilo que todo mundo fazia, que era comprar propriedade ou ser empregado de alguém e tocar café na época, né? Porque o Paraná foi muito de café, né? Era a riqueza da época. Riqueza, né? Então ele falou assim, não vou plantar café, não vou colher café, eu vou ser comprador de café. Então ele foi o primeiro comprador por aí, né? Nessa temporada aí. Foi um dos maiores do Brasil, ficou milionário. Olha aí. Ele teve a visão, né? Até hoje, lá em Maringá, está a máquina de café da época dele, dá um quarteirão. O prédio ainda está lá até hoje. Que legal. E aí, museu, né? Sim, virou. Mas aí ele ficou assim milionário, aí ele montou um bar em Maringá que se chamava Bar Colúmbia, que era um dos maiores bares da época.
época do Paraná, quiçá do Brasil até. E tinha até esteira elétrica para trazer os pratos. Isso na década de 50. Nossa, gente, da isso cozinha, daí, você imagine que da cozinha pro balcão. E ali era bem no centro de Maringá, as personalidades políticas. Imagina, o pessoal ia lá para ver a esteira, né? Tudo. Tinha um painel no fundo que ele mandou vir um pintor de São Paulo para fazer. Então ele era visionário, Américo Dias Serraz. Mesmo, hein? Só que daí ele tinha uma estratégia que o Paraná sempre teve muita geada, né? Geada que matava os cafezais. Então ele comprava muito café, estocava, esperava a geada, daí o produto subia e ele vendia. E com essa estratégia ele foi, chegou uma época em 56, 57, que ele já estava na prefeitura no fim, ele não deu muito certo e ele acabou perdendo tudo, faliu. Olha. Faliu daí ele se mudou de Maringá, foi para São Paulo, montou uma concessionária da Simca Chambord, que era aquele carro antigo, né, que não existe mais hoje, né. E você tem já algum projeto depois desse, o Magnoli, algum outro projeto que está em vista aí que você está querendo? Olha, eu tenho assim, como sonho de fazer uma biografia do Zé Scarpellini, esse prefeito, né, que está assim no meu radar, mas é um trabalho assim difícil, né, que você tem que conseguir um apoio financeiro, tudo mais, né, para sustentar isso, talvez aí pela Lei Rouanet, e também do Zé Rico, o cantor. Nossa, legal, hein? Duas histórias que deve ter muita coisa aí, hein? São trabalhos aí para 3 anos, né? Cada um, né? Cada um. E você tem que pesquisar, mas os dois, assim, estariam no meu radar. São dois personagens que me chamam muita atenção, gostaria muito de fazer. Certo. Depois dessa agora. Porque a biografia agora tá muito na moda, né? O pessoal tá gostando muito, tá querendo fazer. Não, mas é interessante saber. Eu queria saber Apucarana. Como que fundou Apucarana? Então, Apucarana, esse nome, é um nome indígena mesmo? Como que é? Você deve saber alguma coisa, não sabe? Apucarana é um nome, né? É uma serra, né? Chamada Serra Apucarana, e os índios viviam aqui. E a partir disso criou-se esse termo, né? Apucarana, que na época. Mas aqui viveu, assim, inclusive é um projeto de pesquisa meu também, você vê que eu mexo com muita coisa, né? Eu já fiz até um artigo sobre isso, um artigo científico, que são os caboclos sutis. Os caboclos sutis, na verdade, quando se fala de norte do Paraná, pouco se fala, não se fala nada de caboclo aqui. Fala-se em caboclo no oeste e tal, mas eles tiveram uma participação muito grande. Inclusive ali quando você vai para Cianorte, ali em Maringá, passa Paissandu do lado esquerdo, ali uns 5 quilômetros, você vê uma igrejinha. Ali tinha uma comunidade dos caboclos sutis. Então quem eram esses caboclos? Eles vieram do sul, né, descendo. Então eles viveram em Apucarana, passaram por Maringá e fundaram o Cianorte. Olha, passaram por Cianorte ali, lá na década de 50 e tal, e foram parar lá em Japurá. Só que eles não tinham preocupação em comprar a terra, eles formavam uma comunidade, ficavam naquele lugar ali. Invadia, era mais ou menos isso? Mas não tinha dono a terra. Não tinha dono, né? Não tinha como ser invasão, mas né? a companhia, quando veio, aí a companhia tirava eles, porque eles não ficavam com a terra. Não tinha interesse em comprar a terra. Eles ficavam... quem ficava com as terras? Companhias. A companhia depois aí loteava e vendia, né? Mas eles não. Aí eles montavam aquela comunidade, ali ficava ali, plantava verdura, abóbora principalmente. Para se alimentar ali no milho, dia a dia. Porcos, inclusive, nós estamos falando, né? Eles eram criadores de porcos, vendiam porcos também. E aí eles iam para frente, dentro do sertão. Então esses caboclos é chamado caboclos sutis, né? Que era o nome deles. Então eles foram os primeiros aqui em Apucarana. Depois dos índios, sim. Até o Vicente de Castro, que foi o primeiro prefeito de Londrina, cujo filho, né, morou aqui em Apucarana. E o Vicente de Castro tem um livro
de Apucarana, da história de Apucarana, publicado em 1969, e lá tem um depoimento grande dele, de 3 páginas nesse livro, que é do Jubileu de Ouro, acho que é o nome do livro, que ele fala sobre os caboclos sutis lá, como que eles viviam, onde eles ficavam. E pelas minhas pesquisas, ainda não posso provar isso, ainda está em estudo e tudo mais, né? Porque ciência a gente tem que provar, né? Quando você trabalha com a coisa, você tem que buscar fundamento, provar que aquilo realmente existe. Eu, assim, tenho indício de que eles sejam parentes dos malês, escravos malês. Escravos malês, eles viviam na Bahia e fizeram a Revolução dos Malês em 1835. Nossa, a coisa é longa mesmo, então. Esses escravos, eles eram escravos muçulmanos, porque eles fizeram essa revolução, porque os muçulmanos, eles tinham uma cultura mais avantajada do que os cristãos, eles sabiam ler os escravos. Então eles começaram se rebelaram contra os senhores, né? Morreu gente, foi uma revolução, a revolta dos malês, em 1835 na Bahia. E por que eu estou dizendo isso? Porque em Cianorte tinha um senhor que ele andou fazendo umas pesquisas e esses caboclos aqui, que eram os sutis, eles também usavam cinza como sal. Cinza através de uma palmeira que existia no sertão da época. Então ela queimava e usava como... muita história, hein, Donizete, aí, hein? Usava como sal, né? Então eles tinham curandeiro e outra coisa, eles cultuavam a religião africana, que era de origem deles, e eram também católicos. Então, o casal casava, por exemplo, lá em Paissandu, da comunidade, casava em Maringá, já tinha lá a igreja. Mas aí seria católica. Católica. Mas quando ele ia para lá, para a comunidade, ele passava por outro ritual deles próprio. Então, eram 2 rituais. Eles misturavam, para não ficar só no deles, tal. E lá eles tinham um líder que chamava líder curandeiro, que atendia as pessoas, não só os caboclos, mas atendia as pessoas da comunidade também, com cultos africanos, de origem africana. Nossa, interessante, né? Esse é meu projeto de doutorado, né? Se eu conseguir passar, que eu vou trabalhar, que é inédito, que eu consegui... reunir tudo isso, né? Essas informações. Eu consegui difícil, entrevistar acho que 5 ou 6 pioneiros que os conheceram, que viveram com esses sutis e deram depoimento para mim. São verdadeiros. Porque são história pessoas, oral, né? São pessoas já morreram todos também. E fala para nós um pouquinho aí, os artistas. Quem que você entrevistou, que você gostou? Quem são aí os nomes aí? Bem os conhecidos. Famosos? Os famosos. Eu, aqui em Apucarana, tenho uma história interessante da Boate Cogumelos, né? Nossa, é da minha época, gente. Adorava aquilo lá. Eu Dudu, né? Sim. Eu fui um dos, talvez, acho que quase que o último repórter a entrevistar o Gonzaguinha, quando ele esteve aqui. Nossa! E depois, um dia depois, ele passou por Guarapuava e morreu vindo de Cascavel. Então foi a última entrevista dele? Sim. Provavelmente de jornal, sim. Né? Essa entrevista depois eu mandei para a viúva dele. Ela mandou para a Fundação Asa Branca. Que tá lá. Tá lá, até com Z, ele falava, Asa Branca com Z. Lá no... Acho que é em Exu, Pernambuco, que é do pai dele. Né? E ele te atendeu bem? Como que foi? Atendeu bem, eu estava começando, né? Foi em 91, né? Então não tinha ainda muita experiência. Eu comecei em jornal em 82. Eu ponho em 82 porque eu comecei a trabalhar com o Ayrton Santos aqui. Eu lembro dele. Né? A gente fazia Esporte para Todos, que era o EPT, que a gente falava Esporte para Todos. Aí eu fazia relatório, gravava algumas entrevistas para ele colocar no rádio, ajudava ele. Então eu conto ali até. Aí em 85 que eu comecei a trabalhar no Nortão Ilustrado, fui colunista social para aprender, fazer notinha e tal e tal. Aí depois eu fui pro Correio de Notícias de Curitiba. Fui representante, a gente falava, era correspondente, Apucarana e Arapongas. E assim, então dos famosos, aí foi o Gonzaguinha, aqui eu ainda entrevistei a Fafá de Belém. Olha que legal, Fafá. Manolo Otero. Nossa, tem gente que nem vai saber quem mas pesquisa aí no Google, é um gente. cantor romântico, uns boleros lindos, né? Aí depois, Maringá, né? Maringá hoje, digamos assim, no Paraná, né? Maringá,
Londrina e Curitiba tem muitos shows, né, nacionais, né, o pessoal vem muito. Lá eu fiz muitas entrevistas, aí eu fui para São Paulo, sempre ia, assim, quando eu queria fazer entrevista em eventos. Entrevistei o Calbi Peixoto no Bar Brahma. Nossa, também, hein? Dos antigos, hein? Fui lá no show dele, no Bar Brahma, entrevistei ele no camarim, tudo. O Fernanda Montenegro. Olha! Chico Anísio. Chico Anísio, é muito interessante, hein? Deu uma entrevista longuíssima para mim. Nossa. Até hoje, até não publiquei tudo essa entrevista. Então, verdade. Ele fala lá dos roteiros. Mas é legal, né? Porque muita gente quer saber a história do Chico Anísio, né? Eu acho que você deve ter muito aí. Tem. Essa história aí. Infelizmente, eu gravei ela numa fita, tinha, sabe? Cassete. Não consegui ainda passar para. Mas foi uma entrevista muito longa que ele fala dos. O Chico Anísio foi um grande roteirista. Ele escreveu muitos filmes que ele deixou que nem foram feitos. Mas ele falou para mim que tinha escrito mais de 30 filmes. Olha aí, gente, isso dá, hein? Uma bela de uma história, sim, né? E aí outros mais. Políticos são vários também. O Leonel Brizola, entrevistei ele em Londrina. O Lula, entrevistei 2 vezes aqui em Londrina, agora. Novamente. É o Itamar Franco. Quem mais? Vários. Requião, Álvaro Dias, tudo. Passei Zé Richa Pai. Tem tudo gravado, isso assim. Você quer fazer um livro do Mujica. Zé Rico? Você chegou a entrevistar ele ou não? Entrevistei. O Zé Rico, entrevistei ele um dia aqui na prefeitura de Apucarana, na assessoria de comunicação. Eu fui assessor do Zé, né, por 2 anos. Trabalhei com ele. Então você conhece bem ele. Na prefeitura. E um dia o Zé Rico veio fazer um show aqui no estádio, os dois, né, Milionário Zé Rico, só que acabou não tendo show, que choveu e tal, mas aí ele veio aqui na assessoria e na época eu trabalhava na Rádio Jandaia também. Eu entrevistei ele para a Rádio Jandaia aqui na assessoria de comunicação, os dois, né, ele e o Milionário. O Mujica, presidente do Uruguai, eu fiz uma entrevista com ele em Curitiba, em 2015, ele veio, uma pessoa assim muito popular. Eu sei que a palestra dele era abriram 2 horas de inscrição, deu 11 mil inscritos. Rapidinho, lotou. Todo mundo o círculo militar lá em Curitiba, que não cabia mais gente. Aí puseram um telão do lado de fora. Mas ele é uma pessoa muito simples, baixinho, assim. Nossa, chegou com a mulherzinha dele. Muito simples. E teve alguém que você falou assim, ai meu Deus do céu, tremeu na base para entrevistar? Então, assim, um que eu entrevistei, que me deixou... Você falou, ai meu Deus, que eu vou entrevistar? Eu não tinha muito, foi em 97, Porque né? tem hora que a gente não tem muita informação do entrevistado. O Clodovil. Nossa, e é um cara inteligente, né? Justamente por isso. Ele veio no Paraná Modas, que tinha em Maringá. Paraná Modas. Eu acho que ainda tem. Ainda tem, né? Foi no Cinema Café, nem existe mais. E ele é de Mandaguari? É de Mandaguari, olha, por isso mesmo. Meu Deus, deve ter história aí também. Então, eu trabalhava na Gazeta, né? Daí o pessoal falou, o Clodovil vai estar no Paraná Modas. E seria interessante uma entrevista com ele. O pai dele está enterrado aqui, né? E ele tem parentes em Mandaguari. Aí eu fui no Cinema Café, logo ali na entrada ali da Brasil, ali perto da Praça Rocha Pombo. Não existe mais, agora tem um mercado lá, acabou tudo. Antes era Coronel Cachaça, o nome da boate, depois passou para Cinema Café, que foi em 97. Mas aí fui lá e aí eu cheguei naquele evento, né? E ele era tipo de dar patada também, não era? Não, ou não? Não, foi eu fiquei assim porque ele é uma pessoa muito culta, né? Clodovil é um cara extremamente, assim, tem uma cultura que você, perto dele, você se sente no chinelo, assim. É uma pessoa muito culta, muito inteligente, sabe, assim, aí você falou, meu uma Deus, sumidade. Aí eu cheguei, tinha umas 50 mulheres em volta dele, mulheres da sociedade,
querendo pegar, uma chegava, perguntava uma coisa de modas, de vestido, e nunca vi um homem tão disputado por mulheres daquele jeito, né? E ele com a caneta, assim, muito bonito, uma caneta amarela, material muito parecido. bem vestido, Nossa. né? Aí ele falou, não, te recebo, tal, pode. Aí eu sentei do lado dele, fiz uma entrevista ali de uns 10, 15 minutos. Mas estava aquele tumulto, mas deu pra fazer, né? É que tem hora que a gente quer entrevistar a pessoa, mas é que nem se falou, é coisa rapidinho. E tem hora que você quer ficar horas lá para saber tanta coisa e não aí consegue, ele falou assim, olha, né? eu quero o jornal. Ele falou, naquele tempo, né? 97, era jornal impresso, hein? Ele falou, eu quero o jornal. Aí me deu o endereço, assim, escreveu, me passou, falou, manda para mim o jornal. Aí ele falou, gostaria de receber. Aí mandei para ele o jornal, tudo. Até fizemos um editorial, né, na época, falando que o primeiro desfile de modas dele foi em Mandaguari, no Clube do Aeroporto. E o prefeito Hélio Duarte Dias, que era prefeito na época, deu uma passagem para ele ir para São Paulo. Porque ele deu aula em Mandaguari de desenho no colégio. Aí viu o talento dele. O pessoal via ele desenhar, achava que ele pegava, fazia desenho, assim, riscava sem régua, sem nada. Né? Aí o pessoal falava, nossa, você tem muito. E os livros, lá tá lá até hoje com a assinatura dele, os livros de chamar. Ele assinava só de verde. Só de verde. Que engraçado, né? Ainda mais naquela época, né? E aí ele foi para São Paulo, né? Estourou, fez carreira. Mas uma pessoa extraordinária, muito inteligente. Você fica perto dele, assim, e depois ele foi falar lá. E a primeira coisa que ele sempre falava era do pai dele, né, da mãe dele, que ele tinha uma família. Ele era bem família, pelo jeito, né? Uma pessoa extraordinária. Assim, agora o outro assim, que me deu trabalho, esse já é zombeteiro um pouco, assim, é o Gilberto Gil. É difícil, então? É porque o Gil, ele faz que pra você, assim, que não sabe das coisas, né? Pra você ficar perdido. Aquele cara que brinca, né? Com você um pouco, não fala, né? Brincando. Mas na maneira fala dele... Fala sério, ele fala, mas como assim? Eu não sabia. Demora. Entendi. Entendeu? Então você fica ali meio que, né? Se você não pegar a manha dele, mas me entendeu bem também. Ele também veio fazer um show no Cinema Café, que era uma boate extraordinária que tinha em Maringá. Tinha show, vários shows que se fazia lá. Olha que legal. Ó, já voltamos aí, nós vamos dar um intervalinho aí, gente. É bem rapidinho, já voltamos, tá bom? Quer almoçar em um restaurante com buffet completo e com grande variedade todos os dias? Então venha para o Restaurante Faquiano. Ambiente climatizado com a melhor localização. Na Rua Rio Branco 432, próximo do Hospital Materno Infantil, no centro da cidade. Disque Entregas 3423-0934. Venha provar a melhor refeição. Você vai se deliciar. Pet saudável, é pet feliz. Danês Alimentos. Pra saúde do seu pet é que a gente fez. É ração balanceada, tem que ser Danês. Pelos saudáveis e brilhantes, agora tem vez. Nutrição animal é Danês. Seu cachorro e seu gatinho vão amar. Seu pet merece experimentar Danês Alimentos. Porque pet saudável é pet feliz. Danês Alimentos, Danês. Conquistar a liberdade e independência pessoal é um grande passo na vida. Por isso, Autoescola Apucarana é a melhor escolha quando pensar em carteira de motorista. Temos uma estrutura completa, pista de moto na própria escola, no centro da cidade. Esperamos por você. Avenida Curitiba, número 696. Chama no WhatsApp 999570006. Venha negociar.
O melhor rodízio de Apucarana e região é na Churrascaria Brete. 18 tipos de carnes selecionadas, buffet livre com grande variedade de saladas, pratos quentes, sobremesas e espaço kids. Todas as quintas tem a Noite do Camarão, um delicioso rodízio com 7 tipos de camarões, incluindo carnes, massas e buffet livre. No almoço ou no jantar, a melhor opção é Churrascaria Brete. Na Leve Limpe tem os melhores produtos de limpeza para sua casa e sua empresa. Uma linha completa para higienizar piscinas, produtos para roupas, carros e muito mais. Disque Entregas 99962-4340, com 3 lojas em Apucarana para melhor lhe atender. Falei pra vocês que é rapidinho, né? Já estamos de volta. É muita história com esse homem, gente. E não vai dar tempo de contar tudo sobre ele, né? Mas nós vamos contar um pouquinho. E eu vou para as perguntinhas que o pessoal encaminhou para mim durante a semana aí, né? Sobre... Queria saber mais, né? Sobre o Donizete. Donizete, vamos para a primeira perguntinha aqui. Deixa eu pôr meu óculos, senão não enxergo. Sobre os irmãos Oliveira. Isso dá assunto, hein, gente? E você teve lá nesse sequestro ou não, ou você só foi pesquisar sobre eles depois? Como que foi? Eu estive na época, quando foi aquele sequestro dos irmãos Tolardos. Foi em 92, se não me engano. Acho que foi isso. Começo da década de 90. Mas aquele tempo eu trabalhava na Rádio Jandai. Lá, eu estive lá no dia que teve o desfecho. Mas, e foi que região? Aqui em Apucarana? Aqui em Cambira. Cambira ali, né? Ali perto do 7 de maio. Ali, descendo ali, perto da rodovia do Milho hoje, né? Naquele lugar ali. Pra quem não sabe, eles sequestraram um ônibus. Nesse caso, eles sequestraram, né? O Tolardo, houve o sequestro em Maringá, aí eles vieram para Vaiporã, sequestraram um ônibus para fugir da polícia, e o ônibus veio com as pessoas, com os reféns até ali. Parou ali em Cambira. Morreu alguém? Morreu um na época. Foi um, morreu, o outro veio preso para cá, para Apucarana. Mas depois que eu fui trabalhar no Diário, aí o editor do Diário um dia falou assim: nós temos que contar a história dos irmãos Oliveira, porque na época a Veja tinha feito uma matéria com eles, né? E a Veja sempre tinha aquele costume de fazer matéria de gabinete, né? Aí mas não pesquisava, né? Então colocou lá, uma família bandida, né? E colocou lá, são 11, na época eram 11 que estavam envolvidos, né? Além dos irmãos, tinha primo, tinha sobrinho. Família. Tal. Aí a Veja colocou, mas por que essa família entrou no crime, né? E aí ele falou, a gente tem que saber disso aí, você vai ficar um mês fora do jornal só para pesquisar esse assunto. Aí eu viajei para Cianorte, viajei para Munhoz de Melo, para vários lugares. Eles são da onde? Eles são de Cianorte. Cianorte. Cianorte eu acabei indo umas 3 vezes lá. E são ali de Vidigal, é um distrito de Cianorte. Então, como que começou? O irmão mais velho, que é o Manuel, ele era funcionário da prefeitura de Maringá. Nunca existiu bandidismo, não tinha nada de bandido. Ele era uma pessoa séria. Todos eles, não existia nada disso. Só que eles moravam em Vidigal, isso em 75. E existia a família Pereira e a família Oliveira, existe até hoje lá. Deus parente, né, Donizete? Os parentes. Oliveira e Pereira. E aí, essa Pereira, na época, existia tal do delegado calça curta. Isso na época da ditadura militar era muito comum, nomeava qualquer pessoa da cidade para você ser um delegado, você cuidar ali. Não tinha concurso, não existia nada. Isso. Se você tivesse amizade com os políticos, o governo e tal, nomeava. Tá, e nomearam um Pereira desse para ser o delegado lá, daquela região ali do distrito. E o cara prendia. E um filho dos Oliveira acabou namorando com a moça dos Pereiras. E aquele tempo, né,
década de 70, ainda havia muito conservadorismo. Se um namoro tivesse uma gravidez, eu quase que era obrigado a casar, né? A gente, inclusive, tinha essa ameaça, né? Só se você engravidar, tal, você vai casar. Tem que obrigatório casar, tal. Aí a menina ficou grávida, né? E aí os Pereira falou assim, daí, vai casar? E o cara não queria, eles não queriam casar. Ele falou, não, eu vou cuidar da criança, tal, né? A gente falou, mas não vou casar. Não, você tem que casar. E aí o pai dos Oliveira chamava Seu Quintino e a mãe Dona Oda, os dois. E os dois velhos começaram a ser pressionados, os Pereira, né? O cara era delegado, né? Sim. Você vai casar, não vai casar, dava bate-boca, não sei o quê, toda hora, encrenca. E aí teve uma festa muito grande, como tinha todo ano, lá em Vidigal. E aí o Seu Quintino apareceu lá na festa para jogar truco, e os Pereira estavam lá e chegaram nele lá, acho que, né? Tomaram umas a mais e tal. Falou, daí, vai sair o casamento ou não? Como é que vai ficar essa história? Aí o Seu Quintino falou, não posso obrigar, né, casar. Claro. Não. Aí o delegado pegou e juntou com os irmãos lá, cataram as balaústras que tinham. Ah, e foi guerra. E mataram o cara balaústrado. Nossa mataram Senhora. o Seu Quintino. Lá na festa. Então não chegou a ter esse casamento? Não. Aí, vixe Maria, aí foi. O Seu Quintino guerra, era muito né? conhecido lá, né? Começou aquela história toda, e eles ainda ameaçavam ainda a família. E aí a Dona Oda, que era a mãe, pegou e chamou o Manuel. Falou, ó, Manuel, você gosta do seguinte, ou você vai vestir você vai honrar a família, vai ver com esse negócio aí, vai resolver essa parada, ou eu vou vestir tua calça e vou fazer, vou honrar. Você escolhe, né? A mãe deu um ultimato pra ele. É lógico que ele ia, né? Aí ele falou, tá bom. Pegou e veio pra Maringá e dispensou o serviço. Ele puxava criança pra creche. Nossa, pessoa super... Aí foi pra lá e chamou os irmãos. Aí compraram armas e tal. Então foi aí que eles começaram a fazer isso. Aí teve uma vingança, porque um dia esse delegado, eu entrevistei a filha dele. Essa filha dele, ele já tinha morrido quando eu fui lá. Mas aí eu entrevistei essa filha. Ela ia com o menino dela recém-casado, né? É outra filha, não é essa do outra. Ele tinha 11 meses, o menino, dentro de uma Kombi, tava ele, esse delegado, estavam os irmãos dele, a Kombi tava cheia de gente, eles iam indo pra cidade. Os Oliveira fizeram uma tocaia. Aí atiraram, mataram 2 e um tiro pegou no menino de 11 anos, matou também. Meu Deus, aí virou uma guerra total mesmo. A partir daquele dia, aí os Oliveira viram que foram induzidos a ir pro crime. Não sei porquê, a razão ali... porque também ninguém ia acolher mais eles, né? Não, porque virou... foi pro crime. Aí que eles começaram a extorquir fazendeiro, né, lá da região. Falavam, ó, você tem aí propriedade, tudo, você quer ter segurança, nós precisamos de tanto. Para não mexer com você. E começou a guardar armas em casa, montar um arsenal de armas, e a Dona Oda também começou a tirar. E eles estão presos? Então, eles foram condenados, os últimos, a 600 anos de cadeia. Vai morrer, né? Mas o advogado deles, na época, me falou que ele só ia lá para não deixar ter violência contra eles, não tinha como mais tirar. Segundo as informações que eu tenho, o Manuel teria fugido da cadeia. Ele estava preso na penitenciária de Maceió. Agora, o Moacir está preso em segurança máxima, acho que, se não me engano, em Taubaté, que foi o Moacir que cortou a orelha lá do irmão do Zezé de Camargo. Eu até ia perguntar isso, já colocando aí, porque além desse sequestro aí que foi muito falado, né? Teve o sequestro do irmão, né? Teve o Gearonço, né? Da Casa Zaronço, teve vários. Na época o Moacir já começou a ficar mais violento, porque aí cortar uma orelha, né? Esse era o mais cruel. Existia se não me engano, como é que era o nome dele? Acho que é Geraldo. Se não me engano, é Geraldo, que era o mentor intelectual dos crimes, ele que planejava, e o Moacir executava. O Moacir era o mais violento. Eles sequestraram o Gearonço, lá, o Aronço, das lojas Gearonço de São Paulo. Na época, assim, digamos que eles estavam em alta atividade, eles movimentavam 1 milhão por mês na década de 80. Nossa, 1 milhão naquela época, né? Muito dinheiro, né? E a polícia não tinha armamento suficiente naquela época também, era desaparelhada. E eles estavam muito mais à frente da polícia. Eu entrevistei um
vizinho de sítio deles, em Munhoz de Melo, depois eles vieram para cá, Uhum. até Apucarana, não eles próprios, mas parentes deles moraram aqui. Assim. E aí ele me falou, eu sou vizinho aqui, mas para mim são gente boa, não quero falar nada, não tem nada. Claro, nem né? queriam se intrometer na Falou, história, só quando né? eles vêm aí, abre o carro, o porta-mala, de vez em quando tem um cadáver lá dentro, no porta-mala. Eles batiam muito nele na cadeia, né? Jogava jato de água fria nas costas, ele lavar caminhão, o cara ficou moço, ficou revoltadíssimo. Nossa, se eu ficar aqui com o Donizete, nós vamos ficar 3 horas de conversa, gente. É muito assunto. Então, vou para a segunda perguntinha aí. Estão Vamos lá. perguntando o que você diria para alguém que está iniciando jornalismo. Eu diria para ser diferente, né? Como é que você pode ser diferente? É buscar novos assuntos. Hoje, infelizmente, né, com a internet, você tem, infelizmente e felizmente. Infelizmente e felizmente, porque você tem muito espaço. Você tem condição de fazer, né, de ter espaço. Por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo hoje, né, é um espaço que você tem e outros tantos mais. Infelizmente, porque todo mundo faz mais do mesmo. Então, por exemplo, tem dezenas, centenas de blogs, todo mundo falando, o carro bateu lá 5 horas, todo mundo publica a mesma nota. Então é o tipo de jornalismo que eu não gosto. Não te interessa. Não, eu não gosto disso, não faço Mas você é diferenciado, né, Donizete? Mas a pessoa que está fazendo pode ser. É ele buscar novos ângulos, né? Porque é outra visão, né? Buscar contar histórias, boas histórias. O que faz o sucesso, o que as pessoas gostam, é de história. Entendeu? Se você conta uma boa história, tem um bom assunto, você vai ser lido, vai ter espaço para você. O John Steinbeck não escreveria As Vinhas da Ira se não fosse uma boa história, né? O Machado de Assis não escreveria Dom Casmurro e outros tantos se não fosse uma boa história, que ele sabia que ia ter repercussão. Então você tem que contar histórias. A história é a chave, né? Se você gosta, vai por esse caminho, né? Tanto falado como escrito, você pode filmar também. Que fica mais fácil hoje, né? Sim. Estão até perguntando para mim antigamente como que fazia para sair um jornal. Vamos supor, se você fazia matéria hoje, essa matéria conseguia já lançar no outro dia ou demorava tempo? Porque tem muita coisa que era fax, não era? Como que mas o era jornal essas era matérias? diário. A gente trabalhava o dia inteiro, na parte da tarde, né? Jornalista geralmente começava a trabalhar 1h da tarde. Quando era noite, tinha que estar pronta a edição. Ia para a gráfica, rodava, fazia a máquina, fotografava, revelava o filme, ia para o laboratório, peguei tudo isso, colocava lá o filme, escolhia a foto, colocava no jornal. Que, além de você saber da história, você era o fotógrafo, você era o editor, você era tudo, né? Sim, só que naquela época tinha os fotógrafos. No jornal ele tinha o cara só para fotografar. Eu, particularmente, não usava fotógrafo, eu mesmo fazia minhas fotos. Porque no caso, você vai entrevistar uma pessoa, você não precisava levar o fotógrafo, não. Você mesmo já no fazia, caso, né? Por exemplo, quando eu trabalhava aqui, correspondente, depois mesmo no diário, eu sempre andei com a minha máquina. Eu tinha uma Pentax Camil, tem até hoje, né? Que é com filme. Hoje eu tenho uma Fuji, que é digital, né? Mas a Pentax está lá em casa, lá no museu. Olha lá, que legal. Donizete, quero agradecer você. Gente, olha o talento que nós temos aqui dentro de Apucarana. Então, você que tem uma bela de uma história, ou conhece alguém, entre em contato com o Donizete, né? Tem o Instagram, né, Donizete? Fala o Instagram. Donizete _ jornalista. É aí por aí que vai te achar, né? Também tem meu WhatsApp, é 44 999 63 21 81. E você aí, agora que tá na época aí de política, gente, tantos políticos aí, por que não contratar um homem desse aqui para fazer uma bela matéria para você, né? E dar essa força também, porque é tanta gente que nós estava comentando na outra entrevista que tá ali atrás dos bastidores. Mas olha aqui um talento que nós temos. Livros, biografias e muitas coisas ainda, gente. Pena que não deu para falar tudo, porque eu sei que o Donizete tem muito mais de conteúdo aí, né? Eu só tenho a agradecer, Donizete, tua presença, de você ter aceitado estar aqui na TV Paraná. Agradeço, sou eu. Obrigada, pelo convite, viu? Gostei muito e que bom. A gente está à disposição. Obrigada, viu? Eu fiquei muito feliz de rever Também. você, tá? Obrigada, tchau, gente.
Quer almoçar em um restaurante com buffet completo e com grande variedade todos os dias? Então venha para o Restaurante Faquiano. Ambiente climatizado com a melhor localização. Na Rua Rio Branco 432, próximo do Hospital Materno Infantil, no centro da cidade. Disque Entregas 3423-0934. Venha provar a melhor refeição. Você vai se deliciar. Pet saudável é pet feliz. Danês Alimentos. Pra saúde do seu pet é que a gente fez. É ração balanceada, tem que ser Danês. Pelos saudáveis e brilhantes, agora tem vez. Nutrição animal é Danês. Seu cachorro e seu gatinho vão amar. Seu pet merece experimentar Danês Alimentos. Porque pet saudável é pet feliz. Danês Alimentos. Danês. Conquistar a liberdade e independência pessoal é um grande passo na vida. Por isso, Autoescola Apucarana é a melhor escolha quando pensar em carteira de motorista. Temos uma estrutura completa, pista de moto na própria escola, no centro da cidade. Esperamos por você. Avenida Curitiba, número 696. Chama no WhatsApp 999570006. Venha negociar. O melhor rodízio de Apucarana e região é na Churrascaria Brete. 18 tipos de carnes selecionadas, buffet livre com grande variedade de saladas, pratos quentes, sobremesas e espaço kids. Todas as quintas tem a Noite do Camarão, um delicioso rodízio com 7 tipos de camarões, incluindo carnes, massas e buffet livre. No almoço ou no jantar, a melhor opção é Churrascaria Brete. Na Leve Limpe tem os melhores produtos de limpeza para sua casa e sua empresa. Uma linha completa para higienizar piscinas, produtos para roupas, carros e muito mais. Disque Entregas 99962-4340, com 3 lojas em Apucarana para melhor lhe atender.